Oi, gente! Eu ia gravar esse vídeo inicialmente no Instagram, mas eu resolvi criar e deixá-lo no YouTube para responder algumas perguntas e falar quem nós somos, onde nós servimos, o que nós fazemos como família. Primeira pergunta: quem nós somos? Então, eu sou Isadora, tenho 27 anos, meu esposo é Red, ele tem 26 anos, completa 27 agora em julho. Nós somos um casal missionário formado pelo MIC Brasil, o Ministério Internacional Resgatado para Contar, uma escola de missões lá no estado do Espírito Santo, e nós estamos à espera do nosso primeiro filho. Onde nós servimos? Atualmente nós estamos servindo de forma integral, tem 8 meses, na ONG Esperança Sem Limites, aqui na Cidade dos Meninos, em Campinas. É um abrigo de alta complexidade, com capacidade para 50 crianças e adolescentes em situação de risco. E o que fazemos? Aqui nós atuamos como pais sociais, e nós aplicamos a metodologia do abrigo, fazendo com que as crianças executem suas rotinas, nós impomos limites e também mediamos conflitos. Nós trabalhamos 3 dias e folgamos 2. Nos 3 dias que nós trabalhamos de 6 às 21 horas, então é uma rotina aí bem longa, é algo muito intenso, muito gratificante. Nós acordamos a criança, o adolescente, acompanhamos o cumprimento das suas primeiras tarefas do dia, que é arrumar seu guarda-roupa, arrumar sua cama, limpar o seu quarto, manter o seu ambiente limpo. Depois nós vamos tomar café com elas, então tem toda uma rotina, porque se ela tem mais de 14 anos ou mais, ela já tem um turno escola, outro turno curso profissionalizante. Nas horas livres, com aquelas que ainda não fazem curso, nós desenvolvemos atividades como jogos. Muitas pessoas me perguntam, mas aí tem que cozinhar, como que funciona essa parte? Aqui no abrigo tem um refeitório, porque além do residencial das crianças, tem os cursos profissionalizantes, então de segunda a sexta tem um refeitório. Nós descemos com as crianças para almoçar às 11h30 e eu só cozinho na casa, na janta. Aos finais de semana a gente faz almoço e janta nas casas. Na rotina, 18 horas é a hora do banho, 19 horas é a hora da janta. Depois da janta tem uma escala de limpeza, então a gente ensina essa autonomia. Depois dessas atividades, nós temos um tempo ali de assistir televisão até as 8h30, às 20h30. 20h30, horário do silêncio. Elas precisam estar já deitadas, escovam os dentes, vão deitar 8h30, porque a rotina começa bem cedo. Todas as crianças acordam 6h30, e aquelas que estudam pela manhã acordam um pouco mais cedo. Exceto na sexta-feira, o horário de dormir na sexta-feira é às 22 horas. Que é um dia que no sábado consegue acordar mais tarde, às 8h30. Então podemos descer pra quadra, fazer uma noite de cinema, uma noite de jogos, algo diferente. Mas e aí, o que a gente faz no final de semana? Sábado, domingo, à tarde, quando tá calor, a gente usa piscina. Tem a piscina do residencial, tem a piscina olímpica lá embaixo. Saímos para fazer piquenique ao ar livre e tentar mudar sempre o ambiente. Todo sábado, antes da janta, nós temos a nossa célula. Nós sentamos à mesa e ali nós compartilhamos da palavra, nós meditamos em uma palavra. Às terças à noite, nós temos também um momento de oração. É nossa terça de oração. Nós perguntamos, você tem um motivo de oração? Você tem um motivo de oração? Tia, ora pelo meu processo, ora pela minha família. E nós estamos ali trabalhando o espiritual dessas crianças. E aos domingos pela manhã, às 8 horas, é o nosso horário de saída para a igreja. Nós saímos para a Sene, Comunidade Evangélica Nova Esperança. É uma igreja que, normalmente, a igreja, ela cria um projeto missionário, cria um projeto, Aqui foi diferente. Então, a igreja surgiu do projeto, com a liderança do pastor Derli, que é o superintendente aqui da Esperança Sem Limites. E ele está há 25 anos, trabalhando aqui nesse lugar. E aí, voltando para a realidade do sítio. No sítio, nós temos 5 casas. São casa 1 e 2 de meninos, crianças, adolescentes, na verdade de 10 a 16 anos, dividido em 2 casas. Na casa 3, meninas de 11 a 16 anos. Na casa 4, temos crianças de 6 a 11 anos. É uma casa mista, de meninos com meninas. E na casa 5 também é uma casa mista, que tem aí crianças de até 6 anos. Agora eu tô na casa 3, que é a casa das meninas. São 7 meninas na faixa etária de 11 a 16 anos. Red trabalha na casa 1, que tem 7 meninos na faixa etária de 10 a 14 anos. Desde o início, até 3 semanas atrás, nós trabalhávamos juntos nessa casa, Red na casa 1 e eu também, e criamos um vínculo muito forte. Só que devido à gestação, muito estresse, porque tem que impor limite, com os meninos é muito mais do que com as meninas. Então, abriu mais uma casa, a casa 3, eu fui pra casa 3, referência das meninas, e o Red, pra gente não perder esse vínculo de vez, não romper esse vínculo de vez, ele continua na casa 1. Nos 2 dias que a gente tá de folga, a gente dorme em casa. Nos 3 dias que nós estamos trabalhando, nós dormimos lá no residencial, que é 1 minuto aqui da minha casa. Qual o maior desafio? Com certeza, foi o início, os 3 primeiros meses, porque surgiu confrontos, a gente tinha que entrar, é uma realidade que eu não vivi, que o Red também não viveu. E enquanto você não cria vínculo com essas crianças, elas não conseguem confiar em você. E a gente entende. A maioria delas passaram pelo DRA, que é o distúrbio reativo do apego, não conseguem confiar
No adulto, elas não entendem o que é o afeto, mas elas entendem o limite. Então, a gente começa trabalhando por aí. Mas isso era parte da metodologia. Então, esse foi o maior desafio, porque quando nós chegamos aqui, as crianças viravam pra gente: e aí, tia, tá gostando da gente? E aí, tia, você tá gostando da gente? Vocês vão ficar? Vocês não vão embora? Até que passou esses 3 meses, e aí eles foram vendo que a gente realmente ia permanecer aqui, que eles podiam se apegar a nós, porque pra eles também é muito difícil. Muitas pessoas vêm e não permanecem. Então, cria um vínculo, eles se aproximam muito, e depois esse vínculo ele é rompido quando as pessoas saem. Agora nós já temos um bom relacionamento com a maior parte delas e o trabalho fica mais leve, porque nós conseguimos a obediência dessas crianças. E quando nós temos o vínculo, conseguimos a obediência dessas crianças, tudo começa a fluir. Mas os 3 meses, com certeza, foram os mais difíceis. O número de conflitos era muito maior e, consequentemente, o cansaço mental também. Uma experiência marcante. Minha experiência mais marcante foi o dia 10 de dezembro, um dia pro meu aniversário. Ia chegar uma criança nova, um perfil que eu nunca tinha trabalhado e que eles também não sabiam muito, a equipe técnica não sabia muito como que era essa criança. E aí eu fui informada que era uma criança que tem um transtorno no espectro autista. E quando eu soube, eu falei: mas Deus, eu nunca tive contato assim, nunca tive ninguém muito próximo com uma criança, né, autista. Mas e como que vai ser? Surgiram preocupações, porque eu queria dar o meu melhor para aquela criança. Era algo novo, eu já estava vivendo algo novo, vinha algo mais novo ainda. O psicólogo ligou e falou: ah, Isadora, pode vir buscá-lo, porque eu já apresentei todo o sítio. Ele tem autismo grau 2, então ele só fala mais sim, sim, sim. E você vai conhecendo aos poucos e a gente vai avaliando como que vai ser. Então eu fui buscá-lo para levar até a casa, né, que eu tava na época casa 1. E quando eu tava indo em direção à área técnica, Deus falou claramente comigo: eu estou te dando a oportunidade de mudar a vida dessa criança. E foi muito forte, foi muito audível, foi algo para não ter sombra de dúvidas. E meus olhos encheram de lágrimas na hora e eu falei: Deus, como? Receber essa criança, e ela era praticamente não verbal, era sim, 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 tudo sim. E hoje eu fico olhando, eu vejo a evolução, eu vejo o quanto mudou e principalmente o nosso vínculo. O amor é surreal e o vínculo, o laço, assim, que não é só da minha parte, é a forma que retribui também, sabe? Gratificante. Como conciliar a vida de casada com o ministério? Não foi fácil, no início bem complicado, porque até nós acostumarmos com a rotina, que era 15 horas por dia, né, teve chegar à noite e a gente mal conversava porque eu tava muito cansada. Nos primeiros dias, meu pé doía muito porque eram muitas horas em pé. E a gente casou em agosto e em outubro a gente já veio pra cá. Foi só a lua de mel, mais um mês e a gente já veio. Mas nós sempre aproveitávamos, e até hoje a gente aproveita muito a folga pra desfrutar um da companhia do outro. E como a gente não tem nenhum conhecido aqui, acaba que tudo é eu e o Red. Se vai no mercado, eu e o Red. Se vai na academia, eu e o Red. A gente faz tudo junto. Eu sempre digo, seria impossível servir aqui, viver em missão, se a gente não conseguisse priorizar a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Graças a Deus, tem sido muito tranquilo a gente conciliar, já que nós temos a mesma escala. Então, trabalhamos 3 dias e folgamos 2, sempre na mesma escala. O que acontece é isso de agora, um tá em uma casa, outro tá em outro, mas é a mesma escala. Então, à noite a gente tá junto. Durante o dia a gente se vê. Outra pergunta: como conciliar tudo? Casa, missões, gravidez e ser esposa? E eu responderia: indo por prioridades. Tem esse livro que eu li logo que eu casei, A Experiência do Lar, e eu indico muito, muito bom. E ele fala muito sobre prioridades, que a nossa primeira prioridade é nosso temor ao Senhor. Nossa primeira prioridade sempre vai ser buscar Deus. Nossa segunda prioridade, para quem é casada, é o nosso marido, o nosso cônjuge. E para quem é solteira, são as coisas de Deus, buscar o reino de Deus. A terceira prioridade é a nossa casa, manter a nossa casa arrumada, organizada, um ambiente que os nossos filhos, que o nosso cônjuge queira estar. Nossa quarta prioridade são os nossos filhos. E eu tive um choque muito grande porque eu achei que os filhos iam primeiro do que a casa. Nossa quinta prioridade, a nossa vida pessoal, né? O nosso cuidar de nós mesmas, de ir para uma academia, de fazer um exercício, de cuidar da sua autoestima, fazer uma unha, cuidar de si. E a sexta prioridade, que é a sua vida pública, é a sua profissão, é aquilo que você exerce fora de sua casa. Essas prioridades, elas precisam estar muito ajustadas. Nos dias de folga, eu cuido da casa, nossa casa é bem pequena, como se fosse um apartamento, e o Ed me ajuda. Quando a gente sempre fala, um ajuda o outro, a gente termina logo, termina mais rápido, e acaba que nós temos mais tempo um pro outro. Então, sempre nós organizamos uma agenda. Então, o que a gente tem para resolver? A gente tem que ir na rua, a gente tem que sair para fazer isso, alguma coisa. Como nós não temos tempo, nós não temos tantas pessoas assim, então tudo que a gente faz é junto. Vamos conciliar com a gravidez. No começo foi muito difícil,
porque a gente subia sempre, na maioria das vezes, andando pra academia, e aí o Ed perdeu a companhia, porque, assim, até 12 semanas foi muito difícil pra mim. Não enjoo, eu tive muito enjoo, muitas vezes eu vomitava, mas pra mim o que mais pegou foi a questão da sonolência. Eu sentia muitas folgas, eu só dormia. Dava com muito esforço a fazer janta, mas foi esse período, até 12 semanas. Assim, meu Deus, como eu vou conseguir trabalhar? O primeiro dia era bem arrastado, era um ritmo muito lento. No segundo dia, eu costumo dizer que ia pegando tranco. E o terceiro já tinha voltado ativa mesmo. Aí vinha a folga de novo e tudo voltava do mesmo jeito. Até que passou as 12 semanas, lidar com essa sonolência foi bem difícil. Mas agora tá tudo muito tranquilo. Lidar com a gravidez, lidar com o fato de ser esposa, com a casa e com a missão. As crianças têm assim, tia, e aí, já sabe se é menina, se é menino? Eles estão na maior ansiedade, todos eles, querendo saber, aquele cuidado, e chega e beija minha barriga desse jeito. O que nós precisamos? Nós precisamos, sobretudo, das orações de vocês, porque não é uma missão fácil. Tem dias que dá vontade de desistir, não é sempre, mas já teve pontos assim que nós estávamos muito cansados. Exige muito da gente emocionalmente, querendo ou não, nós precisamos também estar bem espiritualmente para entregar o melhor para essas crianças. E como é um abrigo de alta complexidade, tem casos que são muito desafiadores. Quando a criança chega, até você conseguir identificar o perfil e você ver o que funciona com ela, o que não funciona, porque cada criança é um ser, isso gera muito desgaste, demanda muito energia. Então, nós precisamos das suas orações. Peço ao Senhor que renove as nossas forças todos os dias. E como o próprio nome da ONG diz, né, que é Esperança Sem Limites, que Ele faça com que nós tenhamos esperança sem limites mesmo, a olhar para cada criança aqui e aumente a nossa fé, para que a gente continue a plantar a semente. E falando de recursos, como que funcionam os recursos aqui? Como é um trabalho que exige muito de nós temos uma ajuda de custo, né? Trabalhamos aí como CLT, como pais sociais. Claro que se nós fôssemos trabalhar fora e tudo, poderíamos ganhar muito mais. Mas uma ajuda de custo que permite a gente ter uma vida confortável, de certa forma, porque aqui a gente não paga aluguel, a gente não paga energia, a gente não paga água. No dia de folga a gente consegue mesmo descansar, a gente não precisa estar mobilizando recursos. A forma que nós somos abençoados é no começo, quando nós chegamos, o que você está precisando, o que você está precisando? E aí eu ia falando das necessidades que tinha. Agora, obviamente, as nossas necessidades são com o bebê, mas graças a Deus, a nossa casa a gente conseguiu colocar tudo em ordem. Alimentação, medicamentos, transporte, lazer, às vezes um médico. São esses os custos que nós temos, que temos conseguido custear. Na minha gestação, tá sendo tudo pelo SUS, tudo pelo postinho. Aqui o SUS é muito bom, essa parte de obstetrícia. Então eu tenho sido muito bem acompanhada. Uma ultrassom ou outra que eu faço particular, mas graças a Deus os recursos que nós recebemos, nós conseguimos administrar e ter uma vida confortável nesse sentido. E por quanto tempo nós vamos ficar aqui? Nós não temos um tempo determinado para essa missão. Nós acreditamos que o Senhor nos dará outra direção quando chegar o tempo aqui. Quando nós decidimos que íamos casar, nós começamos a orar e entrar em contato com algumas instituições. Queríamos continuar servindo de forma integral. E aqui foi onde nós encontramos uma porta aberta. Deus mandou um anjo para falar com você. Não, Deus não mandou um anjo para falar com a gente que era aqui. Mas foi a porta aberta que ficou e foi onde a gente entendeu que era o tempo de servir aqui. Uma coisa que nós sabemos é que o tempo que nós estivermos aqui, nós queremos nos dedicar com excelência para essas crianças, porque elas merecem o nosso melhor. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira saber mais alguma coisa, deixe pra gente nos comentários. O Ed não conseguiu participar desse vídeo, mas ele vai vir falar aqui nos próximos. E continue acompanhando a gente, porque vai vir muito vídeo nesse canal.